Estamos de volta pela TV Metrópole, canal 26, com o Metrópole Debate, falando sobre benefícios da Previdência Social e respondendo a sua pergunta, as suas dúvidas sobre a área previdenciária. Mais perguntas chegam para a nossa produção. Um dos questionamentos vem do senhor Manuel Ferreira da Jurema. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que tem dormência de hanseníase no joelho e passou a sentir muitas dores. Antes era apenas dormência. Não consegue trabalhar por conta dessas dores. Teria como se aposentar por invalidez? Ele diz que tem hoje 59 anos de idade e se somar o tempo de contribuição, chega somente a 20 anos de recolhimento para o INSS. Olha, o importante não é o tempo que ele contribuiu durante 20 anos, porque a aposentadoria por invalidez basta que ele tenha 1 ano antes da doença, antes da invalidez, para ele ter direito ao benefício. O importante é saber se ele ainda é segurado da Previdência, se ele já contribuiu durante um tempo e parou. Se ele parou de contribuir por mais de 3 anos, aí ele deixou de ser segurado da Previdência, ele não vai poder ter direito à aposentadoria por invalidez. O Ayrton, do Conjunto Esperança em Fortaleza, diz que tem 45 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. Pode começar a contribuir somente agora? Com certeza, a pessoa a qualquer momento pode começar a contribuir. A idade mínima para contribuição é aos 14 anos como aluno aprendiz e aos 16 anos em diante como segurado especial ou como facultativo. E a idade máxima não existe. Você pode começar a contribuir agora e irá se aposentar daqui a 15 anos. Francisco Ramos, do Quintino Cunha, em Fortaleza, ele diz que o sogro dele tem 8 anos de contribuição e 67 anos de idade. Ele recebia a aposentadoria e foi cortada. Por que será? Isso faz 1 ano e o advogado nunca nos deu resposta. Se o advogado nunca lhe dá resposta, você procura outro advogado, porque quem pode dar informação isso ou é a agência do INSS que cessou seu benefício, deverá explicar o motivo, e se você contratou um advogado, ele deverá dar essa explicação. Antônio Silva, do Conjunto Esperança, também em Fortaleza. Meu irmão tem 27 anos de contribuição e está com hérnia de disco há 12 anos. Quando vai fazer perícia, o médico manda ele voltar a trabalhar, mas quando ele volta, a coluna trava outra vez. O que fazemos nesse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, é necessário que você faça novas perícias para saber se o INSS vai prorrogar o seu benefício. Até 30 dias depois da cessação do benefício, você pode pedir uma nova perícia para prorrogação desse benefício. O Raimundo Rodrigues tem dúvidas sobre o tempo de aposentadoria. Ele diz que tem 53 anos de idade e 27 anos de contribuição, de carteira assinada. Quanto tempo falta para me aposentar? Pergunta do Raimundo Rodrigues. Está faltando 8 anos para que você possa se aposentar por tempo de contribuição, porque já tem 27 anos, mais 8 você vai ter 35 anos de contribuição para poder se aposentar. Aí nesse caso ele chega a 61 anos de idade e mesmo assim já pede a aposentadoria? Mesmo assim, porque para tempo de contribuição não é necessária a idade mínima. Antônio Ivo, de Fortaleza, tenho 52 anos de idade e já contribuí por 20 anos, só que na empresa onde trabalho atualmente estou há pelo menos 4 anos sem recolher para o INSS. Quanto tempo falta para me aposentar? Olha, se tem 20 anos, aí faltam 15 anos para que você tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, o Antônio Ivo precisa exigir que a empresa assine a carteira para ele recolher e já ganhar tempo nesse período que falta para se aposentar. Porque como a gente já fala aqui todo o programa, né, Luciano? Se você assina a carteira, independentemente se o patrão vai contribuir ou não, o que importa é o que está na carteira, você vai poder averbar isso no INSS. Maria José Domotese tem 50 anos de idade, mais de 25 anos de carteira e ainda contribui como autônoma. Passei por um período de 7 meses de licença e quero saber se esse prazo vai contar na hora da aposentadoria. Olha, excelente pergunta. É bom que sempre essas perguntas sejam feitas para a gente explicar. Se o período de licença que você teve no auxílio-doença for intercalado entre períodos de trabalho, você vai contar com esse tempo para contribuição. E se não for acidente de trabalho, também será contado como carência. Mas basta que você, parando de contribuir ao ter o benefício, você volte a contribuir imediatamente após a cessação do benefício para poder lhe contar. Auricélia de Aquiraz, trabalhei na prefeitura por 8 anos, tive depressão e problema de coluna. Por conta disso, tive de sair do emprego e fiquei recebendo pelo INSS por 2 anos. Só que recebi alta e acabei ficando sem emprego e sem o benefício. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Posso entrar na justiça? Olha, se a sua intenção é reintegrar a senhora ao benefício, já que a senhora não tem ainda capacidade de trabalho pela doença e o INSS não reconhece isso, aí cabe a senhora realmente procurar a justiça.
O telespectador Amaury Oliveira, do Padre Andrade, conta a seguinte história. Tenho 59 anos de idade e 36 anos de contribuição. Tive uma empresa e dei baixa. Na hora da contagem, o INSS alegou que não contribuí entre o período de 99 e 2003, mas tenho provas de que paguei. O que devo fazer? Olha, você deve contratar ou falar com o seu contador, porque se não consta no INSS os períodos de 99 a 2003, você está dizendo que pagou, ele deverá reinformar as GFIPs ou as RAIs, né, as guias da RAIs. É o contador que faz esse tipo de coisa. Então você procura ele. Se você também verifica se o que o contador pagou, o que você pagou, não foi a parte patronal, a parte da empresa. Porque uma coisa é a parte da empresa, a outra coisa é a parte sua, como sócio, como empresário, que é contribuinte individual. Veja isso com o seu contador, que irá fazer os acertos no INSS. A telespectadora que se identificou apenas com o primeiro nome, Maria, do Parque Albano, ela diz que tem 53 anos de idade, viveu maritalmente por 8 anos com o esposo que faleceu há 4 anos. Diz que não teve filhos, mas tem provas de que foi esposa dele. Tem direito à pensão, a dona Maria? Olha, a pensão por morte da companheira, ela precisa provar a união estável. Ela não precisa provar a dependência econômica, porque a dependência econômica da companheira ela é presumida. Então você tem que ter 3 provas, 3 documentos de prova que prova que a senhora era companheira, que tinha união estável com ele. Se tiver essas provas, agende a pensão por morte em qualquer agência e isso irá ser analisado. Quais são essas 3 provas, professor Paulo Bacelar? Olha, mais conhecido, já como ela não tem filhos, se ela tivesse filhos, os filhos em comum seriam provas. Mas ela precisa ter o mesmo endereço, por exemplo, né? Você tem uma CAGES no nome de um, COELS no nome do outro, aqui falando aqui no Ceará, né? Se você tem conta conjunta, se ele botou ela como dependente no imposto de renda, ou ela botou ele no imposto de renda como dependente, não importa. Se eles eram sócios de um clube, ou tinha cartão de crédito em conjunto, então isso tudo, um plano de saúde, um plano funerário, onde um era o titular, o outro era dependente. Então são todos esses documentos que servem como prova. Testemunhas não servem como prova, isso eu queria deixar alerta. Testemunhas não servem como prova, também não servem como prova as fotos. Essas testemunhas e as fotos, elas poderão servir de prova numa eventual ação judicial, mas na área administrativa ainda não se vale apenas prova testemunhal e nem foto. Você tem que ter esses 3 documentos que a gente listou aqui. Se ficou alguma dúvida, dona Maria, a senhora retorna a ligação para a produção do Metrópole Debate e mais uma vez o professor Paulo Bacelar dará outras explicações. Luiz César de Fortaleza trabalhou por 3 anos na COELS e em 1982 saiu e abriu um salão. Começou a trabalhar como cabeleireiro, somente agora começou a contribuir através do Simples. Hoje tem 54 anos de idade. Terei direito à aposentadoria com quantos anos, professor Paulo Bacelar? Olha, se você está pagando pelo Simples, a aposentadoria é a mesma dos outros segurados. Com 30 anos de contribuição, a senhora se aposenta. Francisco Antônio de Fortaleza, um homem com 51 anos de idade e 22 anos de contribuição pode solicitar a aposentadoria? E quem tem deficiência na coluna pode ter algum benefício pelo INSS? Olha, aposentadoria ainda não. Você precisa ter 35 anos de contribuição, precisa ainda completar esse tempo. E se você tem doença na coluna, você pode agendar o benefício de auxílio-doença e o médico perito do INSS no auxílio-doença que vai poder dizer se você tem a incapacidade permanente, aí poder ter uma aposentadoria por invalidez. Lidiane Barroso, de Calcaia, diz que o marido recebe auxílio acidente. Esse auxílio dá direito ao 10º e caso ele venha a falecer, a esposa tem direito à pensão? Pergunta da senhora Lidiana Barroso. Excelente pergunta. O benefício do auxílio acidente, não é um benefício que substitui renda. Portanto, ele tem 13º salário. Agora, ele gera pensão por morte? Gera. Por quê? Porque quando você está recebendo qualquer benefício da Previdência, e o auxílio acidente é um benefício previdenciário, ele mantém a qualidade de segurado dele durante o período em que ele recebe o benefício. Se ele estava recebendo o benefício e faleceu, ele era segurado na Previdência, mesmo sem contribuir mais. Somente recebendo esse benefício, ele era segurado e você vai poder ter direito à pensão por morte. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela sua TV Metrópole, canal 26. Estamos tirando a sua dúvida sobre os caminhos da aposentadoria. Daqui a pouco a gente volta no Metrópole Debate com mais perguntas e respostas do professor Paulo Bacelar.